Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Esse é um assunto que mexe com a gente. Eu tenho que tomar uma decisão, e eu vou orar e vou, Senhor, eu preciso tomar uma decisão que seja segundo o que é a tua vontade. Como é que a gente resolve esse assunto? Né? E a gente precisa observar o que diz as Escrituras, lá em Efésios. Por favor, dá um pulinho lá em Efésios, capítulo 5. Versículo 17. Efésios 5, 17. Diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai o quê? Compreender qual a vontade do Senhor. Você está apaixonada, está com um namorado lindo, e aí você pergunta: será que esse é o escolhido de Deus para a minha vida? Será que esse é o príncipe encantado? Como é que vocês fazem para tomar essas decisões aí? Geralmente, a gente faz assim. A gente faz o plano da nossa vida e chega para Deus e diz assim: Senhor, abençoa isso aqui. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É assim ou não é? Geralmente a gente vai tomando as decisões e depois a gente vai pedindo a Deus para ir o quê? Consertando. E aí Davi põe mais lenha nessa fogueira. Veja lá no Salmo 139. Salmo 139. Versículo 16. Lê comigo aí. O que diz aí? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia o quê? Ainda. Por aqui está fácil de resolver. É só você dizer para Deus assim: deixa a vida me levar, o Senhor vai me levando. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for da vontade de Deus, não vai dar certo. Porque se todos os meus dias estão escritos e determinados, eu apenas vou o quê? Me adaptar a isso. Vou viver dessa maneira. Será que é isso que Deus quer? Eu queria, antes de entrar no texto aqui, destacar 4 ideias, ou 4 mitos, 4 ideias erradas sobre a vontade de Deus. A primeira delas é que a gente imagina que Deus quer que nós conheçamos o nosso futuro. Nós temos uma tendência para consultar cartomante, porque nós queremos conhecer o nosso o quê? Futuro. Não é isso que acontece?
o que é que vai acontecer? Se eu estivesse profetizando aqui, olha, meu irmão, vai acontecer. Isso aqui está relatado. Porque todo mundo quer conhecer acerca do seu futuro. E aí eu queria chamar a sua atenção, veja lá no Salmo. Vamos ler Deuteronômio 29, 29, porque esse texto é mais forte. Deuteronômio 29, 29. O que diz Deuteronômio 29, 29? As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras, o quê? Desta lei. Então, se você está preocupado com novas revelações de Deus sobre a sua vida, você deve se preocupar com aquelas que já estão reveladas e que você não está o quê? Cumprindo. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso futuro que a gente esquece de que já existe tanta coisa revelada que eu preciso saber que é a vontade de Deus. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus, o único Deus, e ao seu Filho a quem enviaste. Ou seja, nós temos a Bíblia Sagrada, são 66 livros aqui para a gente conhecer, para estudar. Esse é o primeiro ponto. E você tem que entender, e eu chamo a sua atenção lá para Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, que Deus, a vontade dele vai se cumprir na nossa vida a cada dia. E que Deus, ele não nos dá um mapa. Você que viaja de avião, você sabe que antes do piloto decolar, ele recebe um mapa da viagem. E ele faz um checklist na aeronave, de tudo que ele tem que fazer, faz um checklist do percurso. Mas veja lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Lê comigo aí. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu, sem saber o quê? Aonde ia. Se Deus está mandando, eu vou obedecer. Agora, Sara perguntou, mas nós vamos para onde? Ele diz, não sei. Eu não sei. Davi diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Podia ser lâmpada, podia ser um farol de milha. Não podia? Porque a gente já via lá na frente, farol alto. Mas não é lâmpada para os meus pés. Quer dizer, é igual essa luzinha de escada. Você vai dando um passo de cada vez, mas não dá todo o percurso. Então tire da sua cabeça essa ideia de que Deus quer que você conheça o seu futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Segundo mito, muitas vezes a gente pensa que Deus quer que você tenha certeza 100% antes de tomar uma decisão. Agora eu estou certo. Essa é a vontade de Deus. Cuidado. Porque Deus não está querendo que você tenha o quê? 100% de certeza. E ninguém na Bíblia, quando tomou uma decisão, teve 100% de certeza. Ninguém. Esse é um ponto fundamental. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Volta lá. Se você observar, esse texto começa no versículo 6. E Paulo queria pregar o evangelho na região frígio-gálata, pelo que o Espírito Santo, o quê? Impediu. Ele queria ir para Mísia, o Espírito Santo não permitiu. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava ali em pé e rogava, dizendo, passa a Macedônia aí e ajuda. Lê comigo o versículo 10, que diz assim,
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o quê? O Evangelho. Presta atenção. Por isso que a gente tem que procurar compreender a vontade de Deus. Ele diz, eu quis para aqui, Deus não quis. Eu quis para cá, Deus não deixou. Agora aparece esse camarada que eu nunca vi num sonho, dizendo, passa a Macedônia aí e ajuda. Ele reúne todos esses dados e aí ele conclui. Todas as vezes que aparece a palavra concluindo, é porque argumentos já foram o quê? Analisados. Hipóteses já foram analisadas. A conclusão é o quê? É o fechamento. É o fechamento. E ele diz, concluindo, nós fomos para lá, mas olha, aí ele chega lá em Filipos, a primeira cidade, e ele vai fazer um culto de oração na beira do rio, junto com Silas. E ali ele conhece Lídia, e aí ele vai, a vontade de Deus vai se realizando na vida dele. Então, pense bem, você nunca terá 100% de certeza. Até aqueles que casam dizem, olha, eu vou casar, mas se der certo, eu pulo fora. Foi assim, Samuel, quando você conheceu a Ana Júlia? Vou casar. Porque eu acho que ela veio lá da Serra do Salito para aqui. Hã? Terceiro mito. Nós temos que o maior objetivo de Deus para a minha vida é que eu tenha sucesso. Às vezes pensa assim, o pessoal está tão preocupado com sucesso, com felicidade, e esse conceito de sucesso e felicidade, ele está no contexto do mundo que jaz o que é no maligno. Porque, de uma certa forma, nós somos influenciados pelos conceitos que nos cercam. Nós lemos literatura, nós não somos desaculturados. Nós somos influenciados pela cultura. Romanos, veja lá, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, vai nos mostrar uma coisa que a gente precisa aprender. Qual é o projeto de Deus para a nossa vida? Projeto final de Deus. Diz assim, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, no projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, existe um objetivo maior. Tudo que você vai fazer tem um objetivo maior e tem os objetivos o quê? Secundários. Então os objetivos secundários é ter a profissão, é ganhar dinheiro, é não sei o quê, papapá, casar, ter família, ter filho. Mas o projeto maior de Deus para todo crente é que tudo está acontecendo na nossa vida e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque o projeto maior é fazer de nós pequenos cristos, é nos conformar à imagem de Jesus. Por quê? Na cabeça de Deus, nós já somos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros o quê? De Cristo. Você quer mais o quê? Você já tem a vida eterna, você já tem a salvação eterna. Então, coloca isso, porque isso vai ajudar na hora que você ficar aí preocupado. Porque às vezes vem o sofrimento, vem a dor, e parece-me que aquelas coisas que são difíceis, indesejáveis na nossa vida, aquilo não faz parte da vontade de Deus. E às vezes faz parte. É o projeto de Deus fazer com que você seja provado, para que você cresça, para que você amadureça, para que você conheça Ele cada vez mais. E que você dependa menos das coisas, e que você dependa mais de Deus. Mas também, um quarto mito, Deus quer que você saiba sobre o futuro, Deus quer que você tenha 100% de certeza ao tomar uma decisão. Terceiro, que o maior objetivo de Deus para a sua vida é que você tenha sucesso e felicidade material aqui nessa vida. Quarto,
Quarto mito é que conhecer a vontade de Deus é uma coisa difícil. É difícil encontrar esse negócio de quê? De vontade de Deus. Mas veja lá, Salmo 32, 8. Vamos lá. Salmo 32, 8. Quando a gente vai falar desse assunto, então, pastor, vamos pular para outro assunto, porque esse assunto é um assunto difícil. E esse negócio de conhecer a vontade de Deus, eu quero não saber disso. Salmo 32, 8. O que é que diz aí? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves, e sob as minhas vistas te darei o quê? Conselho. Eu gosto desses verbos aí, porque são todos verbos cognitivos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves, não é o que você quer, é que você deve seguir. Mas ele vai dizer assim, mas eu quero que você esteja na minha presença, porque sob as minhas vistas, na minha presença, eu te darei o quê? Conselho. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Tenha comunhão íntima com Deus. Certo? Porque a maioria do pessoal dentro da igreja quer conhecer a vontade de Deus, mas quer conhecer assim, quer vir aqui no culto e receber uma revelação, uma profecia. Não é assim. A vontade de Deus é revelada na intimidade. Na intimidade. Por isso que ele vai dizer aí, no versículo 9, porque tem um crente burro, um crente cavalo. Veja aí. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são o quê? Dominados. Então, preste atenção. Se Deus deu inteligência para a gente, se Deus nos deu a capacidade de nos relacionar com Ele pelo amor, só nós temos isso. Só nós podemos responder afetivamente a Deus pelo amor. E o amor é a base do nosso relacionamento. O amor é a base da nossa obediência. Então nós precisamos usar o quê? O entendimento. Entendimento. Mas vamos lá para o texto de Provérbios. Vontade de Deus, como conhecer? Aqui eu quero destacar algumas palavras. São 5 palavras-chave nesses 2 versículos. Primeiro, confia de todo o teu coração. O verbo confiar aqui significa, tem a ideia de depositar em confiança. Depositar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então você, quando pega seu dinheiro, vai no banco, deposita ali, você está entregando em confiança. Você acha que qualquer hora que você precisar, você vai lá e o quê? Saca. A ideia aqui é essa. A ideia aqui é essa. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, têm que crer nele. E confiar nele, saber que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele vai lhe presentear. Então a primeira coisa que o salmista coloca aqui é isso. Na língua hebraica, o verbo confiar significa descansar o seu peso todo em cima o quê? Dele. Você já deitou numa cama e que você está desconfiado que a cama vai cair por causa do seu peso? É desse jeito. Você senta na cadeira, aquelas cadeirinhas plásticas que abrem as pernas, né? Senta e quebra. Descansar, confiar aqui, é descansar sabendo que Deus, ele é confiável. Tá certo? Ele é confiável. Agrada-te do Senhor. Quer dizer, agrada-te do Senhor não é agradar da vontade, é agradar de Deus. Ou seja,
Se Deus é o seu agrado, Ele satisfará os desejos do teu coração. Você acha que Deus, quando nos criou, e se Ele registrou tudo lá, Ele não sabia, Ele não conhecia a gente? Ele não sabia o que era melhor para a gente? Então descansa. Em segundo lugar, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Segunda parte, e não te estribes no teu próprio quê? Entendimento. Então, confiar no Senhor, aqui é um paralelismo que estabelece o antônimo, o contrário. Confia no Senhor. Confiar é diferente de estribar. O verbo no hebraico estribar aqui é apoiar. É uma bengala, aquilo que dá um apoio parcial. Quando você confia no Senhor, você tem a certeza, a convicção que Ele aguenta o seu peso. Mas aqui, estribar significa se escorar em alguma coisa que não é definitiva, que não lhe dá segurança, mas que você precisa o quê? Momentaneamente. Quando a pessoa usa uma bengala, ele está se estribando naquela bengala, porque aquela bengala não vai lhe dar segurança total, mas naquele momento, para dar aquele espaço, serve. O que Deus está dizendo aqui é que você não pode anular o seu o quê? Entendimento. Preste atenção. Você não anula o entendimento, mas você não pode tomar decisões apenas no seu entendimento. Você tem que misturar entendimento com fé. Vocês estão me entendendo ou não? Porque qual é a dificuldade da gente? Ou a gente joga tudo para Deus, não é assim? Está nas mãos de Deus, o que há de ser será. Tá. Ou a gente toma as decisões só olhando para a planilha Excel. Porque nós sabemos. Nós vamos fazer conta, nós vamos fazer isso, nós somos os caras. A palavra entendimento aqui significa os processos mentais em que você analisa um problema e toma o que? As decisões. Então veja bem, gente, Deus não está aqui estabelecendo que para conhecer a vontade dele, você anule o seu entendimento. Mas você não pode achar que o seu entendimento é a vontade de Deus. Porque Deus muda. Deus muda. Porque se eu entendesse a Deus, eu seria o quê? Igual a Ele. E o meu entendimento é finito. O meu entendimento se baseia no presente. Deus sabe tudo, presente, passado, futuro. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece tudo que está ao nosso redor. Ele tem os nossos dias em suas mãos. Então, para você saber a vontade de Deus, primeiro você confia e descansa nele. Segundo, você use o seu entendimento, use os seus processos, né? Cognitivos, racionais, trabalha isso. Não vá entender Deus, você vai amar a Deus e confiar nele de todo o teu coração. Não queira ensinar Deus. Ele não precisa do teu conselho. Quem foi o seu conselho? Né? Porque a gente, às vezes, nós somos tão inteligentes que a gente quer dar... Deus, olha o seguinte, se o senhor fizer assim, vai dar certo. Mas aqui, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 6. Já estou terminando, gente. Versículo 6 tem um imperativo no hebraico aí. E o imperativo é reconhece-o. É um imperativo, é uma ordem. Reconhecer aqui significa conhecer intimamente. É isso. A intimidade do Senhor
são para aqueles que o amam. Jesus disse, eu não os chamo de servos, mas eu chamo de amigo. Amigo. Ou seja, quanto mais íntimo você tiver de Deus, mais acesso você vai ter às certezas da vontade o quê? De Deus na sua vida. Amém? Então para com esse negócio de jogar búzio, jogar carta evangélica. Né? Tem igreja aí, tem crente que ele pode jogar assim. Vai namorar e o cara põe assim, sim, não, ele bota no copinho assim, tira, para ver se é vontade de Deus. Né? E em Provérbios diz que a sorte se lança no regaço, mas toda decisão procede o quê? De Deus. Mas não é assim mais, sabe por quê? Porque Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo. E quando você tem intimidade com Deus, Ele vos guiará a toda o quê? A verdade. Verdade. Deus vai mostrar coisas na sua intimidade com Ele, na situação que você está vivendo, no relacionamento que você tem, nas circunstâncias que você está vivendo. Deus vai guiar você. Ele vai dirigir você. Ele vai ensinar você o que é útil nesse processo de intimidade. Por isso que vive assim, reconhece-o em todos os teus... O que é que significa em todos os teus caminhos? Em todas as áreas da sua vida. Em todos aqueles campos que você precisa decidir, reconhece-o. Tenha intimidade com Ele. Busque a presença dEle. Sob as minhas vistas, te darei o quê? Conselho. Eu vou te ensinar, você vai caminhar comigo, e eu vou te ensinando. E aí vem uma coisa muito interessante. Ele diz, e Ele endireitará o quê? As tuas veredas. Endireitará. O que significa isso? Hein? Significa que eu e você, nós não estamos isentos de tomar decisões o quê? Erradas. Mas quando a gente tem intimidade com o Senhor, ou quando você toma uma decisão errada e você busca a presença do Senhor, Deus vai ajudar você a resolver aquela situação. Porque o que Deus quer é você, é a sua presença, a sua intimidade. Lá no Antigo Testamento, Deus usava uma estratégia muito interessante. Ele disse para Moisés, Moisés, é o seguinte, quando a nuvem parar, o povo quer se acampa. Quando a nuvem se levantar, o povo levanta o quê? Acampamento. Eu vou dirigir vocês assim, nesse percurso. Agora o negócio é o seguinte, Moisés, fica ligado, porque eu não vou dizer qual é o tempo que eu vou permanecer. Então pode ser um dia, pode ser 3 dias, pode ser uma semana, pode ser um mês. O que eu quero é que você fique o quê? Olhando para a nuvem. Vontade de Deus. Isso é uma coisa difícil, né? Não é não. Se a gente tiver intimidade com Deus, Ele vai mostrando. A gente toma decisão de rompante, a gente busca por aqui, busca por ali, mas se você está orando, se você está buscando, vai chegar uma hora que você vai encontrar a saída, você vai encontrar a resposta. Quero terminar. Se você for conhecer a Deus em cada área da sua vida, Ele vai assumir a responsabilidade de fazer com que o seu caminho seja reto e plano. Se você levar Deus, e se você buscar Deus, intimidade de Deus, para todas as decisões da sua vida, Deus vai fazer com que o seu caminho fique plano e fique o quê? Reto. Endireitar isso. Philip Yancey diz assim, fé significa crer de antemão naquilo que só faz sentido o inverso. Você crê agora, não está fazendo sentido.
Lá adiante, quando você olhar para trás, você observou que tudo fez o quê? Sentido. Tudo fez sentido. Tá certo? Por isso que você casou, você não sabe porque está casado até hoje. E por que Deus botou essa mulher na sua vida ou esse homem na sua vida, né? São decisões que Deus vai trabalhando na nossa vida. E aí as coisas só vão fazendo sentido depois. Você vê que Deus está dirigindo a sua vida. Porque você está reconhecendo, dependendo de Deus, buscando Deus em todas as esferas da sua vida. Amém? Vocês entenderam ou foi muito chato? Deu para entender? Então vamos ficar de pé e vamos cantar.